Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 2. Nós vamos ler hoje dos versículos 12 até o 22. Provérbios, capítulo 2, versículo 12 ao 22. Quem aí está sendo abençoado por essa série maravilhosa, onde estamos estudando o livro de Provérbios? O livro da sabedoria. Quer ficar sábio, quer ficar sábia? Vem com a gente de segunda a sexta, às 7h30 da manhã. E se você é novo por aqui, está aqui a primeira vez, se inscreve no canal. Esse não é só um convite meu, não, é um convite nosso. Como assim nosso, Thiago? De toda essa turma preciosa que se reúne aqui diariamente para estudar a palavra, para mergulhar em Provérbios. Então se inscreve no canal. E se você quiser assistir os devocionais anteriores, todos ficam salvos aqui no canal. Inclusive, estamos compilando todos os devocionais da série Provérbios numa playlist especial. Então, se você for na aba de playlists aqui do nosso canal, você vai ver várias séries lá. Tem séries sobre dons espirituais, tem séries sobre as igrejas do Apocalipse, tem séries sobre libertação, tem séries sobre as bem-aventuranças, uma multidão de séries preciosas que nós estudamos, por exemplo, há um tempo atrás, a Carta aos Romanos por completo. Riquíssima essa série. Visita lá, vai ser precioso para você. E dentre todas essas séries, temos também a série Provérbios. Então, todo devocional que a gente faz aqui em Provérbios, estamos salvando lá para que você seja abençoado também. Vamos lá, gente. Provérbios capítulo 2. Versículos 12 ao 22, normalmente eu leio o texto inteiro, a porção inteira que nós vamos comentar, e aí eu retorno fazendo as ponderações. Hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Nós vamos ler um pedacinho do texto, comentar, ler outro pedacinho, comentar. Inclusive estou com algumas anotações aqui, ó, caderninho de papel hoje, fiz algumas anotações bem breves sobre esse trecho. E vamos mergulhar nele. A primeira parte que eu quero comentar com vocês está nos versículos 12 e 13, que diz assim: a sabedoria o livrará das ações dos maus, daqueles cujas palavras são perversas. Eles se afastam do rumo certo e andam por caminhos sombrios. Estou lendo aqui na nova versão transformadora, famosa NVT. Olha só, eu tô com uma Bíblia de papel aqui, ó, vou mostrar para vocês, e eu não tenho mais o costume de riscar, seja caneta ou lápis, a Bíblia de papel, e nada contra, na verdade, até te motiva a fazer isso, se te ajuda a estudar a Bíblia. Tem várias pessoas que gostam de fazer anotações ali na parte lateral. Tem várias Bíblias que já vêm com espaço preparado na lateral do texto para você fazer as suas ponderações assim. E eu não faço isso mais porque eu tenho uma preferência pelo digital. Perdão a voz, gente. Então, normalmente eu coloco ali alguma anotação de algum aplicativo do celular, algum aplicativo do computador, me permita, entre aspas, rasurar, né? Me permita apagar sem ficar uma mancha, sem ficar uma marca. Então, eu até leio na Bíblia de papel, mas eu prefiro marcar no celular ou no computador. Mas, se eu tivesse o costume que muitos têm, que, repito, não tenho nada contra, é até bom para muitos estudarem. Se você tiver o costume de marcar palavras, trechos na Bíblia, eu te convido a você marcar duas coisas aqui, ó. Na tua versão pode estar até um pouquinho diferente, mas na NVT eu marcaria os termos palavras, do versículo 12, e o termo caminhos, do versículo 13. Palavras, versículo 12, e o termo caminhos, do versículo 13. Porque tem um detalhe aqui interessante, olha só. A sabedoria o livrará das ações dos maus. Isso aqui a gente até já estudou anteriormente. Mas aí o texto vai dizer assim, ó, daqueles cujas palavras são perversas. Então o sábio, ele identifica pessoas que têm palavras perversas. Guarda isso no seu coração. Quando você vai para o versículo 13, já diz assim, ó, eles se afastam do rumo certo e andam por caminhos sombrios. Deixa eu abrir um parêntese para você. Os hebreus, os judeus e muitos de nós, na verdade, gostamos de utilizar termos, digamos, materiais para falar de coisas imateriais, certo?
Digamos que um poeta diga assim: o amor bateu na minha porta. Quando um poeta fala isso, o amor bateu à minha porta, o que é que ele está querendo dizer? Será que o amor chegou para ele de manhã cedo? E, bom, o amor é... Quem é o amor? O amor tem mais de 1,80 m, menos de 1,80 m. O amor é homem ou é mulher? O amor é de que cor? Qual o timbre da voz do amor? O amor foi grosseiro? O amor foi suave? O que é que o amor te fala? O amor não é uma pessoa necessariamente neste caso. Já até ministra aqui que sim, o amor é uma pessoa, essa pessoa é Jesus. Mas quando o poeta fala assim, ó, o amor bateu à minha porta, ele está trazendo uma conotação material, ou seja, de um ser, de uma pessoa batendo na porta da casa dele, chegando até ele, para poder falar de algo que é imaterial, que é o amor, correto? Então vamos lá. Essa é uma abordagem poética para ensinar coisas profundas e funciona muito bem. Você vai ver diversas vezes a Bíblia utilizando isso, e quando a Bíblia vai falar de andar de uma forma correta, de andar de uma forma justa, ela vai falar de caminhos de retidão. O justo anda por caminhos de retidão. É muito difícil. Na verdade, eu não consigo conceber alguém se perder numa reta. Não é verdade? Você pega um carro e vai numa reta, velho, só vai para frente. Não vira para um lado, não vira para o outro, só vai para frente. É fácil de chegar, é fácil de se guiar. Então, caminhos de retidão, caminhos de justiça, não dizem respeito a uma estrada. Né? Tiago, quais são os caminhos retos? A BR-324 é o caminho reto, a BR-116 é outro tipo de caminho. Não, a ideia é falar da sua jornada. Você andar revestido da justiça de Deus. Você andar conforme os valores do céu. Em contrapartida, as pessoas que têm um estilo de vida duvidoso, têm um estilo de vida sombrio, têm um estilo de vida que não vai terminar num bom lugar, essas pessoas elas estão andando por caminhos tortuosos. Entende? Agora, aqui há sabedoria. Quando quando Salomão ele identifica essas pessoas que andam por caminhos sombrios, ele identifica essas pessoas pelas palavras dele, pelas palavras dela. Entende? No versículo 12 diz assim, ó, olha, a sabedoria o livrará das ações dos maus, daqueles cujas palavras são perversas. Aí eu te convido, por exemplo, a você lembrar de certamente vários momentos, você já deve ter passado por isso. Você está ali com um grupo de pessoas e você não está de má intenção, você não está com mau coração ali, mas de repente a conversa, rapaz, começa a tomar um rumo, uma situação que não deveria. Ou então, não é necessariamente um tema que seja proibido, mas aquele tema está sendo tratado de um modo desrespeitoso, de um modo pecaminoso, de um modo estranho, né? E de repente você começa a sentir um incômodo. Tiago, que incômodo é isso? Isso aí muitas vezes é o Espírito Santo falando com você. Olha, você não pertence mais a esse lugar. Já passou o tempo de você ficar nessa roda. É ali a roda dos escarnecedores. E muitas vezes a gente pensa assim, mas Tiago, isso aí é algo inofensivo. Isso aí é algo que, poxa, eu não vou mudar por causa disso, eu não vou mudar por causa daquilo. Mas na verdade, gente, todo tipo de conteúdo que a gente semeia dentro de nós, pense bem, todo conteúdo ele é uma semente. Você vai semeando, aquilo uma hora vai frutificar. Compreende? É interessante que às vezes eu vejo algumas entrevistas de alguns criminosos, né, que cometeram atos terríveis, e eles falam dos seus atos como se fosse a coisa mais normal, a coisa mais comum do mundo. Não que eu fiz, que eu aconteci, que eu matei, que eu torturei, que eu destruí, que eu esquartejei, que pererei, parará, que eu esfaqueei. Um monte de loucura. Aí você fica pensando assim, meu Deus, que coisas bizarras. Mas para a pessoa aquilo é normal. Aquilo não nasceu, a pessoa não nasceu com aquela normalidade dela. Ela foi normalizando. Você vai normalizando com amigos, você vai normalizando com algumas letras de canções, você vai normalizando com algumas ideologias. Você vai colocando um nível de normalidade àquilo que é absurdo. E de repente, o que é absurdo de fato, para você é normal. Você vai normalizando. E uma das melhores, quando eu digo melhor assim, mais eficientes, né? Uma das mais eficientes formas de você normalizar um tema no coração de uma pessoa é você conversar sobre aquele tema com a pessoa. Eu, por exemplo, gosto muito de batalha espiritual, sempre ensino aqui, sempre dou uma notinha ou outra de batalha espiritual. Temos um módulo de batalha espiritual na nossa comunidade do discipulado, que você pode entrar clicando no link que está fixado nos comentários, tudo isso. E, por exemplo, quando eu tive acesso
né, pela primeira vez a conteúdos, a informações, a conhecimentos, a experiência de batalha espiritual, ficava morrendo de medo. Ficava pelando de medo. Tinha dificuldade de dormir, ficava naquela dificuldade, aquele drama. Aí, ao decorrer do tempo, você vai ali crescendo, desenvolvendo, amadurecendo, você vai normalizando. Isso é algo bom, afinal de contas, ter um conhecimento de batalha espiritual de acordo com a palavra de Deus vai te gerar frutos bons. Vai ser uma bênção para a sua vida, para a vida de outras pessoas. Mas o contrário também acontece. Você pode pegar um tema que era absurdo, que era bizarro, e de repente... Eita, meu Deus, quase caiu o caderno aqui, gente, perdão. E de repente, você começa a normalizar aquilo que é absurdo, aquilo que é errado. Você já não acha mais tão errado, entendeu? Você já não acha mais tão estranho. Então, os maus que têm palavras perversas, que começam com palavras perversas, de repente, olha, versículo 13, eles se afastam do rumo certo e andam por caminhos sombrios. Eu não sei se é o caso de alguma mãe, de algum pai que esteja aqui me assistindo, mas infelizmente a gente vê tantos jovens, né, com um futuro promissor, tantos jovens que têm assim talento, que têm dedicação, que têm um futuro todo um futuro pela frente. E muitas vezes, por conta de mais amizades, a pessoa começa a tomar mais decisões, a praticar ações ruins, e de repente ele está por caminhos sombrios, como diz o versículo 13. Então, a sabedoria aqui é você perceber esse caminho sombrio quando as palavras são perversas. Meu irmão, começou a palavra perversa perto de você, cai fora. Cai fora porque o bicho vai pegar. Quando começarem as palavras perversas perto de você, cai fora porque o bicho vai pegar. E você fala assim, Tiago, mas eu já estou acostumado com isso. Então, cuidado. E talvez o teu coração já está cauterizado com algo que não deveria. Entende? Uma coisa, por exemplo, vou pegar até o exemplo que eu utilizei aqui de crime. Uma coisa é um policial, né, um investigador, alguém que está ali na labuta, ali no dia a dia, lidando com criminalidade. Ele também vai normalizar algumas coisas que ele está vendo todo dia. Né? Tem situações que ele vê todo dia. Ele não se alegra, mas ele vê todo dia. Isso é uma pessoa que tem que ter uma mente preparada acima do normal. Tanto que dessa profissão é exigido um preparo e uma abordagem diferente do que o cidadão comum. Compreende, gente? Então, se você tem um médico, por exemplo, né, normalmente ele vai ver ali cenas, o corpo às vezes esfacelado, lesões, alguma coisa machucada no corpo que é feia, estranho de ver, que se uma pessoa normal ver, ela pode até vomitar, pode até desmaiar, conforme o susto. Mas o médico ele tem um preparo, pelo menos tem que ter esse preparo emocional, psicológico, para poder lidar com aquilo e para ser bênção naquilo. Então, quando você vai para um lugar para ser bênção, para ser influente, para fazer a diferença, você entra lá, faz a diferença e sai, é uma coisa. Mas quando você fica lá, de bobeira, deixando aquilo entrar no seu coração e normalizando coisas que não são normais, cuidado, porque essas palavras perversas, elas vão te levar para caminhos sombrios, isso não vai ser bom. Vamos seguir no texto? Versículo 14, eu quero comentar outra coisa no verso 14, que diz assim, ó, verso 14. Tem prazer em praticar o mal, e aplaudem a maldade dos perversos. Verso 15. Suas ações são desonestas e seus caminhos tortuosos. Quando o sábio Salomão fala aqui, ó, tem prazer em praticar o mal, isso é algo muito sutil. Eu quero conversar com você sobre isso. O pecado, ele nos dá sim um nível de prazer. Até mesmo em práticas que talvez você abomine, entende? Mas essas práticas que você abomina, elas vão te dar carnalmente um nível de prazer. Então, por exemplo, a pessoa que é viciada em mentir, normalmente ela tem na mentira a sensação de que ela está contando vantagem. Ela tem a sensação de ser mais esperto, mais esperta que os outros. Já contei para vocês aqui uma situação, já conheci algumas pessoas que são mentirosos, compulsórios, né? Algumas pessoas eu conheci. Mas uma pessoa especial, eu tive uma convivência com essa pessoa. E era impressionante, rapaz, que a pessoa mentia muito bem, muito bem. A pessoa sente uma capacidade de mentir fora do comum mesmo. Se você se passasse ali, era muito fácil ser enganado. E eu ficava, às vezes eu já conhecia a pessoa tinha prazer em inventar mentira. Então eu que conhecia a pessoa, sabia que tudo que a pessoa estava contando era mentira. Né? Eu ficava ali observando, olhando e tal. E era impressionante que tinha situações onde a pessoa sequer precisaria mentir. E quando eu digo precisaria, é óbvio, né, que eu quero abrir aqui um parêntese,
para dizer que não tem situação. Tiago, então tem situação que pode mentir? Não quero dizer isso. Mas tem situações onde você entende o desespero da pessoa. Entende? Você pensa, uma pessoa está tão desesperada que ela foi no automático para mentira, foi uma falha, foi um erro, mas você compreende. Tem outras situações que a pessoa, meu Deus, você não vai ganhar nada com essa mentira. Você não vai ganhar nada, absolutamente nada. A pessoa está inventando a mentira pelo prazer. E aí eu perguntei para essa pessoa, vem cá, velho, por que você não ganhou nada com isso aí? Na verdade, você inventou uma coisa aí que se a pessoa descobrir que é mentira, você vai se queimar todo, você vai se quebrar todo, isso aí não tem nada a ver com nada, você não vai ganhar nada com isso aí. Aí a pessoa falou assim para mim, ó, você quer abrir meus olhos. Ela falou assim, ó, mas Thiago, se eu não mentir, eu fico com a sensação de que eu deixei de ganhar alguma coisa. De que eu deixei de ter vantagem. Entende? É um negócio bizarro porque o pecado, ele dá essa sensação de prazer. Mas aqui agora eu quero chamar a sua atenção para a diferença de prazer e satisfação. Nem todo prazer vem acompanhado por satisfação. Por que muitas vezes, infelizmente, algumas pessoas chegam ao quadro de consumir drogas e ter overdose? A droga vai dar um tipo de prazer para a pessoa, com certeza. Com certeza. Vai ter euforia, vai ter alguns outros efeitos ali no sistema nervoso central. Mas por que a pessoa chega ao ponto de ter uma overdose, uma dose acima do normal, o corpo dela não aguenta, entra em colapso, né? E, infelizmente, algumas pessoas até perdem a vida com isso. Por que acontece? Porque nem todo prazer vai gerar satisfação. Nem todo prazer vai gerar completude. E aí a pessoa fica ali de prazer em prazer, de prazer em prazer. É como se você colocasse uma dose de euforia num saco furado. A dose logo vai embora e você preciso de mais, preciso de mais, preciso de mais, preciso de mais, preciso de mais. E você nunca está satisfeito. Na verdade, normalmente, até trazendo esse exemplo de pessoas que têm esse desafio, né, de lidar com substâncias químicas e drogas ilícitas, enfim. Muitas vezes as pessoas, elas estão constantemente em busca daquela primeira sensação que sentiram quando utilizaram a droga. Essa primeira sensação nunca vai voltar. A segunda vez é sempre menor que a primeira, a terceira é menor que a segunda, a quarta é menor que a terceira. É por isso que a pessoa vai sempre aumentando a dose, aumentando a dose, aumentando a dose. Ela precisa de droga X para sentir aquela euforia. Agora, se ela não tomar 10x, ela não sente. E chega a hora que o corpo colapsa, entende? Porque mesmo tendo prazer, não há satisfação. É claro que eu estou falando aqui de situações um pouco mais pesadas, mas a mentira, que é o exemplo que eu dei, muitas vezes está presente em nosso meio e nos dá essa sensação de ter uma vantagem sobre alguém. Quer ver outra coisa que é muito sutil, gente? Muito, muito sutil? A fofoca e como é que fala? Satisfação não, satisfação só em Deus, né? Só as coisas boas. Mas a sensação, não é satisfação, a sensação que a gente tem quando nós falamos mal do outro. Aí com certeza você já está falando no seu coração. Não, Thiago, eu não gosto de falar mal de ninguém, eu não me sinto bem com isso. Na sua carne você sente. Isso é humano, isso é automático. Se você é filho de Adão, você tem essa tendência, né? Se fosse tão fácil assim, a gente não veria tanta coisa que a gente vê no dia a dia da gente. Então, por que muitas vezes a gente tem essa sensação de prazer, até de alívio, né? Quando a gente fala mal de outras pessoas? Ou mesmo, quando você não fala mal de alguém, mas você se sente bem em ouvir falar mal daquela pessoa. É porque, gente, quando nós apontamos o gatilho para o outro, apontamos o foco para o outro, nós tiramos o foco de nós mesmos. Opa, vou enfatizar o erro do outro para que ninguém veja o meu erro. Muitas vezes, vou enfatizar o erro do outro para que eu não veja o meu erro. Compreende? Olha, eu estou errado, mas fulaninho está pior do que eu. O que é que tem a ver fulaninho com você? Tá você e Deus. Vamos pensar aqui? Tá você e Deus. Aí Deus fala assim, olha, fulano, vamos trabalhar tal área aqui da sua vida, vamos transformar isso aqui, vamos mexer, vamos mudar isso aqui. Aí você fala, mas Deus, fulaninho tá pior do que eu. Mas o que é que tem a ver fulaninho? Tô falando aqui, ó, você e eu. Deus falando com você, compreende? E essa coisa de falar mal do outro, de criticar de modo doentio o outro, claro que tem críticas construtivas, mas tem crítica que é doentia, que é pra ferir mesmo, é pra machucar, e é pra esconder o foco dos nossos erros. Então, estou dando vários exemplos aqui
de coisas cujo pecado dá prazer. E a gente tem que viciar, porque muitas vezes a gente começa... Vigiar, perdão, eu falei viciar. A gente tem que vigiar muitas vezes porque a gente começa a se viciar, aí sim, nesse prazer que o pecado dá. Só que não é um prazer satisfatório, não te dá satisfação, te dá euforia, te dá um mero falso alívio. Mas o fato de você enfatizar o erro do outro não conserta o seu erro. Compreende? Vamos pensar o seguinte aqui. Imagina que você tem um prédio, sua vida é um prédio. Aí a sua vida como prédio está torto. Né? O prédio da sua vida está torto. Está para cair. Alguém fala assim, ó, teu prédio está torto. Aí você fala assim, não, mas o prédio fulano de tal está mais torto do que o meu. O seu vai cair do mesmo jeito. Compreende? Então nós precisamos guardar o nosso coração dessas pequenas doses miseráveis que o pecado nos dá de prazer, que às vezes nos impede de caminhar segundo a vontade de Deus. Tá bom? Vamos seguindo, porque o tempo aqui está avançando. E o verso 16 e 17 diz assim, ó, inclusive, gente, hoje eu fiz as anotações aqui no papel, né? Mas eu vou passar tudo aqui para o digital e vou compartilhar, como faço diariamente, lá no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, todas as anotações do nosso devocional. Então, se você não está no grupo ainda, está perdendo de receber todos os dias o link dos devocionais, 10 minutinhos antes de começar. Isso te ajuda demais na constância. E você também vai receber lá o nosso material de estudo diário por escrito, para você mergulhar mais ainda no texto, aprofundar, consolidar. O meu compromisso com você é de construir algo sólido dentro da sua espiritualidade, da sua relação com Deus, baseado na Santa Palavra. Então vem para o nosso grupo, link está fixado na descrição, nos comentários e também no topo do chat. Mas seguindo em frente, verso 16 vai dizer assim, ó, 16 e 17. A sabedoria o livrará da mulher imoral, das palavras sedutoras da promíscua. Ela abandona o marido, o companheiro de sua juventude, e ignora a aliança que fez diante de Deus. Eu quero trazer uma aplicação desse texto. E até para quem gosta assim, né, Tiago? Como é que eu posso construir uma pregação? Como é que você faz para poder criar um esboço? Ou coisas assim? Eu quero te ensinar uma coisa. Uma questão é você interpretar o texto. Outra questão é você aplicar o texto. Se você está comigo aqui desde o início, você sabe que Salomão ele está escrevendo esses provérbios para o seu filho. Como se fosse uma carta que ele está deixando ali para o filho, com lições para a vida dele. Então ele está aplicando aqui, por exemplo, para o filho dele, a questão da mulher imoral. Mas é óbvio que eu não posso dizer que só a mulher é imoral. Correto, gente? Homens também são. Então eu posso pegar este princípio e aplicar tanto para homens e para mulheres. Compreende? Para você que é mulher, está aqui assistindo o devocional, não achar que a Bíblia está batendo só em você. Não. Aqui é um exemplo de algo que Salomão escreve para o seu filho. Você pega o princípio desse texto e aplica para muitas outras situações sem nenhum problema. Então, da mesma forma que a sabedoria ela te livra da mulher imoral, também te livra do homem imoral. Da mesma forma que a sabedoria te livra das palavras sedutoras da promíscua, te livra também das palavras sedutoras do promíscuo. Compreende? E, gente, quantas pessoas, na verdade, estão com a vida emocional ferida, destruída, muitas vezes desesperançada, que é o pior, né? Que é o pior. Por que eu digo que é o pior? Porque você se machucar na vida acontece. Né? O grande problema é quando você deixa de acreditar que algo bom pode acontecer com você. Você deixa de acreditar que algo bacana, que uma família, que um relacionamento, que um sentimento saudável, que você pode viver isso. Aí você pensa que isso é só para os outros. Quando você perde essa esperança, esse é um perigo muito grande. A desesperança, o desalento, né? É algo muito terrível. Então, a sabedoria, ela vai te ajudar a identificar, por exemplo, o que é paixão, o que é sedução, o que é amor verdadeiro, o que é apenas uma atração física, o que é carência, compreende? E identificar essas coisas te ajuda a se situar nos seus relacionamentos. Te ajuda a você entender as abordagens que você faz, que você recebe. Te ajuda a entender o tipo de pessoa que você quer do seu lado, o tipo de pessoa que você não quer do seu lado. Esse tema aqui é um tema riquíssimo. Dá para fazer aqui, não é só um devocional, não, uma série sobre isso. Mas
A sabedoria de Deus. Tiago, como que eu faço para identificar essas coisas? Meu irmão, bebe da sabedoria de Deus. Quanto mais de Deus você tiver dentro de você, mais capacidade você vai ter de se livrar, de criar barreiras, de conseguir se proteger contra essas palavras sedutoras. Sabe? E é interessante essa questão de palavras sedutoras pelo seguinte. A ideia do texto aqui é o seguinte, o versículo 16, Salomão denuncia, né? Mulher imoral, palavras sedutoras da promíscua. Aí verso 17, ele fala das ações. Ela abandona o marido, o companheiro de sua juventude, e ignora a aliança que fez diante de Deus. Então a ideia de Salomão não é assim, ó, tutorial para arrumar um namorado. Tutorial para arrumar um namorado. Não é só isso. Não é só isso. A ideia de Salomão é o seguinte, ó, cuidado. Porque esse tipo de pessoa vai te levar para um caminho onde você quebra a aliança que você tem. E não é só uma aliança social que você tem com seu marido, que você tem com sua família. É uma aliança espiritual que você tem com Deus. Então, às vezes, a proposta sedutora, ela não está só no campo do amor, necessariamente. No campo do romance amoroso, sabe? De um relacionamento. Não. Às vezes a palavra sedutora, ela está em outros campos também. Pessoas que começam a seduzir você e a colocar no teu coração, a semear no teu coração coisas que vão te levar a quebrar a sua aliança com Deus. Aí você pode aplicar para muitas coisas, para violência, para corrupção, para uma série de coisas, sabe? Não é só relacionamento. Então, pega esse princípio aqui. Salomão está dizendo o seguinte, ó, a sabedoria. Você mergulhar na sabedoria de Deus. Você vai ter aptidão, você vai crescer em discernimento para poder identificar o poder da sedução. E, gente, sedução tem a ver com encanto. Eu acho que eu nunca fiz um devocional aqui sobre sedução. E é um dos temas que eu penso serem um dos mais mal explorados, por assim dizer. Porque a sedução, às vezes esse termo é muito aplicado por uma questão física. Né? Fulano tem um corpo sedutor, um rosto sedutor, uma beleza sedutora. Sedução é muito mais do que isso, mas bota muito mais aí, velho. Muito, 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 muito mais. Na verdade, sedução tem a ver com alma, tá? Ela pode se expressar na estética, pode se expressar na moda, pode se expressar na fala, mas sedução tem a ver com alma. E essa capacidade de seduzir é uma capacidade de encantar. Não encantar num sentido positivo, né? Poxa, fulano fez algo tão bom que eu fiquei encantado. Esse é o sentido positivo que a gente usa. Mas o termo do encanto aqui é algo muito parecido com hipnose. Sabe o canto da sereia que hipnotizava os marinheiros e levavam os marinheiros a se jogarem no mar e perderem as suas vidas? Esse termo que eu quero enfatizar. O termo de encanto. Da pessoa ter como se fosse uma venda nos olhos e a pessoa não consegue perceber o que está diante dos seus próprios olhos. Quantas pessoas você conhece que está nessa situação? Fulano, meu Deus, você não consegue perceber. A pessoa muitas vezes está envolvida no encanto. Pode ser inclusive, não estou dizendo que é apenas, pode ser inclusive fruto de um trabalho espiritual. Você faz ali uma ação espiritual, você amarra a pessoa. A pessoa está cega, ela tá como se estivesse vendada espiritualmente, emocionalmente, ela não consegue sair daquilo. Aí de repente, quando o encanto passa, a pessoa, meu Deus, onde é que eu estava? Que loucura que eu fiz, porque o encanto passou. Compreende? Aquele efeito, né, quase que hipnótico da alma passa. Então assim, as palavras sedutoras, elas muitas vezes são carregadas de encantos. Isso aqui tem a ver com alma e tem a ver com espírito. E se você não tiver, meu irmão, guardado, protegido, revestido pelo Senhor, vai ter muita dificuldade de passar por isso, sabe? A gente precisa sempre vigiar constantemente. Por quê? Porque essas palavras sedutoras, elas vão nos levar a uma quebra de aliança. Da mesma forma que no verso 12, Salomão fala de pessoas que têm palavras perversas, vão para caminhos maus. No verso 16 e 17, ele fala de palavras sedutoras que levam para alianças quebradas, alianças diante de Deus, que são quebradas. E para a gente fechar, gente, que a voz aqui já está na luta, eu separei algo do verso 19 a 22, mas vamos ler o 18 também, porque faz parte do texto. Entrar na casa dela, né, da pessoa sedutora, da mulher imoral, leva à morte. É a estrada para a sepultura. Então já falamos sobre isso aqui. Verso 19, o homem que a visita está perdido, jamais alcançará os caminhos da vida. Portanto, siga os passos dos bons e permaneça nos caminhos dos justos, pois os retos viverão na terra e os íntegros
nela permanecerão. Os perversos, porém, serão eliminados da terra e os desleais serão arrancados dela. Então, esse final de texto vai nos dizer que existem caminhos que são sem retorno. Você está num caminho ali que não tem retorno. Você vai, sabe uma história que você vai? Você tem assim um retorno a 100 metros, um retorno a 5 quilômetros, um retorno daqui a 10 quilômetros. Daqui a pouco você perdeu todos os retornos, não tem como voltar mais. Então o Salomão está dizendo o seguinte, ó, se você não abrir os olhos, né, como diria o poeta, você vai indo, de repente você não volta mais. A vida, gente, ela tem consequências. Né? A vida não tem um botão de reset, nem um videogame. Você perdeu o jogo ali no videogame, você aperta o botão de reset, reinicia e tenta de novo. Não. A vida ela tem consequências. E às vezes, essa palavra aqui, ela não é tão saborosa quanto uma palavra. Eu profetizo que Deus vai te dar vitória. Eu profetizo que a bênção vai chegar. Eu declaro isso. Eu sei que não é tão saborosa. Mas isso aqui também é amor. Quem é que ama mais o filho do que o pai e a mãe? Né? E muitas vezes, os conselhos mais duros virão de quem? Do pai e da mãe. Amiguinho, meu irmão, passar a mão pela cabeça, sabe? Vai alisar as costas, fala, não, eu tô contigo porque deve te apoio sempre que você decidir, todo junto. O pai e a mãe, que muitas vezes sai de errado, de chato na história, são as pessoas que mais amam. A Bíblia diz que Deus corrige a quem ama. Olha que profundo isso. Compreende? Portanto, é de grande sabedoria que você escute isso aqui, ó. Salomão está dizendo, tem caminhos. Se você vai seguindo nele, meu irmão, daqui a pouco você não consegue voltar mais. Já está tão deteriorado que você não consegue mais retroceder, sabe? E aí o versículo 22 fala que Deus eliminará os perversos da terra. Você quer viver em eternidade com Deus mesmo? Para que a tua eternidade não seja uma tortura com Deus, tem que começar a desfrutar dele aqui hoje. Se você não tem prazer em Deus hoje, né? Como é que você quer ir para o céu, viver eternamente com Deus? Me explique aí, né? Me explique aí esse Nescau mal misturado dessa sua ideia. Se você não gosta de Deus aqui, você não gosta das coisas de Jesus aqui, você não gosta das coisas do eterno, do céu aqui, como é que você quer viver eternamente no céu? Compreende? Então, os perversos, eles serão eliminados, eles serão destruídos. Mas, se você, meu irmão, se apoiar no Senhor, se você buscar sabedoria, se você buscar arrependimento, se você se esmerar nisso aqui, ó, dia após dia, de repente os teus gostos começam a mudar, sabe? Da mesma forma que uma pessoa que começa a fazer dieta, o paladar da pessoa começa a mudar. Às vezes quem é viciado em comida, por assim dizer, você tem um paladar mal acostumado, né? É muito viciada em gordura e açúcar, ela tem dificuldade de largar aquilo. Aí a pessoa começa a fazer dieta. Depois você fazer dieta, tem dificuldade, não está acostumado, né? Aquela descarga hormonal de prazer que um chocolate, que uma gordura alimentar dá, a salada não vai entregar ali na hora. A satisfação é de outro estilo, né? Aí daqui a pouco você vê aquela pessoa que era viciada em Coca-Cola, a pessoa daqui a pouco está começando a fazer um sermão contra a Coca-Cola. Você olha para a Coca-Cola e fala assim, isso aí não quero de jeito. Chega e faz cara feia. Isso aí não quero de jeito nenhum, você faz mal, isso aí, sabe? Porque agora o gosto da pessoa mudou, foi transformado, o paladar foi adaptado para uma nova realidade, entende? Deus pode mudar o paladar da sua alma. O cardápio está na sua frente, é a palavra de Deus. À medida que você experimenta, meu irmão, tudo na sua vida começa a ser transformado. Você crê nisso? Então vamos orar juntos, para a gente fechar esse devocional. E antes de orar, eu quero te pedir, deixa um like nesse vídeo, seu like faz muita diferença, para que essa palavra chegue para mais pessoas. Se inscreve no canal. Eu sei que você está aqui a primeira vez. Eu sei que tem pessoas que estão aqui há muito tempo e não se inscreveram no canal. É porque conforme você está aqui todo dia, você já abre o YouTube e o YouTube já indica para você o devocional. Aí você até se esquece de se inscrever. Mas se inscreve, isso é bem, isso é precioso para nós. A quantidade de inscritos também ajuda a mais pessoas chegarem. E eu quero, claro, convidar você para estar no nosso grupo exclusivo de WhatsApp, que é um grupo fechado, sem conversa paralela, sem ninguém te enchendo o saco, só para você receber o link dos devocionais e o nosso material por escrito diariamente. Meu compromisso com você
é de você crescer espiritualmente, mergulhando na palavra de Deus. E claro, no link fixado nos comentários, nós temos também a nossa comunidade do discipulado, que é onde a gente aprofunda o estudo da palavra de Deus. Tem sido uma bênção para muitas pessoas e eu quero muito convidar você a fazer parte da nossa comunidade do discipulado. Qualquer dúvida sobre ela, pode falar comigo antes, a gente ajeita tudo certinho e vai ser precioso demais ter você conosco também. Amém? Vamos orar, gente? Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por essa direção, muito obrigado pelos seus conselhos que, mesmo que soem como conselhos duros, conselhos desafiadores, ao ouvido de alguém, ao coração de alguém, nós cremos que o Senhor quer o nosso bem, nós cremos que o Senhor cuida de nós melhor do que qualquer pessoa. O Senhor quer o nosso melhor, o Senhor quer o nosso bem. O Senhor é bom em todo o tempo. Meu Pai, nos ajuda, Deus, a termos discernimento, a percebermos palavras perversas, a percebermos palavras sedutoras, a percebermos, Pai, aquilo que nos atrai para o abismo dentro de nós. E todos nós temos muito disso. Nos ajuda, Deus, a discernir, a identificar, mas nos ajuda também nesse processo de transformação, onde o Senhor passa a ser o centro da nossa vida, onde o nosso paladar espiritual é transformado, onde uma mudança acontece. Eu oro, Pai, para que o Teu Santo Espírito dê um start nisso, na vida de muitas pessoas que aqui estão orando, e dê continuidade na vida daquelas que já iniciaram. Te agradecemos por tudo isso aqui, Deus, por cada vida preciosa que aqui está. Em nome de Jesus, amém. Gente, deixa um like nesse vídeo. Antes de sair da transmissão, comenta aqui qual foi a parte que mais falou teu coração. O feedback é muito precioso, também faço questão de sempre ler e responder diariamente todos os comentários que aqui chegam. Tamo junto sempre de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.